A paz de Deus a todos. Vamos examinar os seguintes jargões. 1. A Bíblia não é para ser discutida, mas obedecida. 2. Temos que só orar e entregar nas mãos de Deus. Não podemos criticar. 3. Não se pode julgar, mas só orar. Todos esses jargões são muito usados como uma espécie de cala a boca e não diga nada. Mas, esses jargões estão alinhados com a palavra de Deus? Ou será mera falácias, criada para impedir a verdade de ser dita? Isso é o que veremos agora. Todo tipo de autoritarismo tem suas ferramentas para o controle da massa, e quando não existe, eles criam uma. Os autoritários não gostam de críticas, não querem ser examinados para não serem reprovados, é claro, mas para isso precisam calar o povo e impedir a crítica e o pedido de esclarecimentos e debates, pois é exatamente nestas condições onde se apura a verdade, colocando à prova o assunto proposto, ou o comportamento do homem à frente do povo. Mas esses jargões impedem isso, colocando medo e temor no povo. Usam desses jargões para criarem uma situação de choque com Deus, como se as pessoas que assim fazem estivessem indo contra Deus, o que é uma inverdade. Então vamos analisar mediante a palavra de Deus, Bíblia, se esses jargões estão corretos ou são falaciosos. Jesus debatia e discutia com os judeus na sinagoga e fora dela, debatendo as Escrituras, discutindo e criticando o próprio ministério. João Batista, considerado o maior crítico do ministério e da obra de Deus, chegou até a ofender moralmente, não poupou palavras para demonstrar suas heresias. Os apóstolos, Pedro, João, Tiago e outros, criticaram também o ministério, e os repreendia na cara, assim como fazia Elias, João Batista, Jesus e etc. Apóstolo Paulo, debatia, discutia a ponto de formar contenda, e os debates consistiam também com os irmãos de fé como Barnabé, criticava os demais apóstolos, e não importava se era o apóstolo mais velho como Pedro. Que foi repreendido na cara. Para finalizar, todos esses debatiam e repreendiam e criticavam com fervor, e todos esses eram homens santos de Deus, a começar por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse fervor em repreender, denunciar e discutir as Escrituras, foram imputados como pecado a estes homens. Não, muito pelo contrário. Esses homens, por esse tipo de comportamento, dizendo a verdade, santificavam o nome de Deus, e denunciando os malefícios dos mal-obreiros, foram imputados a eles, como virtude e como louvor, alcançando assim um lugar na história, na galeria dos homens de Deus. Esse tipo de atitude é justamente o que o adversário mais odeia, pois é nessas práticas que se descobre onde ele está, e como está agindo. Um dos papéis do servo de Deus é zelar pela obra de Deus, e na crítica e discussão de sua conduta, se coloca à prova as obras dos homens que estão à frente. Se eles não querem ser criticados e querem elogios, então faça-o bem, e seja justo, que terás louvor como um santo de Deus. A própria palavra de Deus diz que haverá heresias, para que os sinceros se manifestem, mas esses jargões querem impedir essa manifestação que é permitida por Deus, como relatei há pouco. Impedir a crítica é calar o povo. Isso sim é errado e pecado. Calar o povo é calar a manifestação do Espírito de Deus. E por último, a falácia. Não julgueis. Esse é outro jargão usado como ferramenta de calar a boca. As pessoas distorcem essa passagem, pois no momento em que se diz isso, Jesus, ele adverte aqueles que fazem juízo de cunho condenatório,
pois na época o juízo dos homens levavam outros homens à morte e ao juízo condenatório. Esse tipo de juízo pertence apenas a Deus, pois todos têm seus erros e todos pecam conforme diz João, e todos carecem da misericórdia de Deus. Mas essa passagem não se aplica ao juízo de homem que ocupam uma função de guia da igreja, ou aquele que determina juízos sobre a igreja, senão Jesus, João Batista, Pedro, Paulo e outros. Todos teriam pecado, pois como disse anteriormente, todos eles não pouparam críticas, acusações e repreensões aos homens de ministério, pois quando a esses Jesus disse: julgai segundo a reta justiça, ou seja, podemos julgar sim, mas ser justos em nosso juízo. Não existe ninguém acima do reto juízo. Todos estamos sujeitos ao juízo um dos outros, contanto que seja justo. Ninguém é livre para fazer o que bem entende sem ser criticado ou condenado em suas obras, muito menos aqueles que exercem um cargo acima dos demais, que está acima dos demais, pois a decisão desses influenciam em vidas, podendo até mudar todo um percurso no restante da vida de uma pessoa, ou de uma família inteira, dependendo do juízo injusto que se executa. Famílias inteiras se afastam da igreja e a repreensão é a ferramenta que controla esses desmandos. Se a crítica for justa, a pessoa terá a oportunidade de se arrepender e corrigir o estrago que se fez, se isso for possível, é claro, impedir o justo juízo. A crítica do povo de dizer o que pensa, de repreender e de pedir explicações, é a mesma coisa que dar a homens em evidência a soberania, que na verdade, só cabe a Deus. Só Deus é soberano. Deus abençoe a todos.